Olá, pessoinhas, como estão vocês também? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Corações do Dorama Escotar, é um lugar onde você dá risada e reflete um pouco sobre cada dorama. E hoje, né, eu vim falar sobre os últimos episódios de Namorado por Assinatura. Rapaz, olha, essa mulher ficou muito possessa quando ela viu que o rosto da pessoa ideal que ela tinha criado era o rosto do Gyeonam. É que essa mulher virou um bicho. Ela se desconectou na hora e foi pra casa dela e lá ela começou a falar, né, com a menina que ajudava ela ali quando ela tava no aplicativo e tal. E começou a reclamar, falar que não, que queria fazer outro, que não sei o que, que não sei o que. Ela falou que não tinha como fazer outro, né, porque era só 901. Não tinha mais, não tinha como, sabe? Ela, é só que o problema com o rosto dele. E aí a outra falou, e qual o problema com o rosto dele? Né? Por as características que você deu. Eu falei, exatamente, querida, você descreveu esse homem. A aparência, a sobrancelha, o que, sabe? Não tinha muito o que fazer. Foi ela que descreveu a aparência dele. Aí depois, quando ela saiu do aplicativo, ela ficou olhando pra ele, né, pro Gyeonam, observando ele e tal, assim. Tem um momento que ela chega e pergunta pra ele, né, se o rosto dele é, tipo, comum, um rosto comum. Eu olhei pra ela e falei, tu acha que esse rosto é comum? Tu acha que esse rosto, tu vai sair aqui dessa sala aqui e vai encontrar um ali naquela esquina? Olha bem pra cara desse homem. Não tem cabimento. Não funciona. Entendeu? Não vai, não é assim. Ela ficou assim, não. Meio que em negação, né? De que eles não são a mesma, mas eles realmente não eram as mesmas pessoas. Algumas coisas sim, né? Ele gostava de desenhar, né? Coisa assim que ela era meio que um ideal para ela, era um homem meio termo, sabe? Juntasse um cara aventureiro que gostasse de se arriscar, isso e aquilo, né? Livre. E um cara mais calmo que gostasse de desenhar, que gostasse de ser gentil, isso e aquilo. E juntou os dois, né? E ali deu o personagem dela, só que a aparência era a do Gyeonam, né? Mas algumas coisas assim de personalidade meio que batia, porque o Gyeonam também gostava de desenhar, só que ela não sabia que ele desenhava, sabe? Ela descobre quando eles vão para casa, né, do Hani, o Gyeonam é produtor do Hani, e ali é que eles descobrem que o Gyeonam, né, gosta de desenhar. Tem uma cena que é a cena que eles vão para uma premiação em outra cidade, né? E ali a produtora dela ganha, né? E o produtor do Gyeonam também ganha um prêmio, né? E beleza. A produtora da Mire, ela meio que, sabe, tem uma meio que uma rixazinha assim com o Hani, né? E ali ela fica meio assim, não sei o que, não sei o que. Só que no jantar que teve depois da premiação, a produtora dela a escritora dela não queria ir e tal, por conta, né, que era o Hani que tinha ganhado aquele prêmio e tal, não sei o que, mas era comemoração ali pra eles todos, não era só pro Hani, né? Então, ela não queria ir, mas ela foi lá, né, e acabou indo depois. A escritora dela tá ali, e eles estão ali conversando, não sei o que, o Hani fala que vai pagar um uísque pra ela, e do nada, conversa vai, conversa vem, tem meio que uma desavença e ela me solta. A escritora da Mirei. Acho que o nome dela é Yun. Eu vou chamar ela de Yun, porque eu sei que é Yun, acho que é Yun Song, mas eu vou chamar só de Yun. Aí a Yun vai e solta. Você ainda não me superou? Eu olhei e falei, oi? Pera, vocês tinham um caso? Vocês dois? Não, conta essa história direito aqui, mulher, pelo amor de Deus, que eu preciso de atualizações. Aí ela foi e simplesmente falou que você ficava deixando lanchinhos. E o Rony tentando falar, e o pessoal tudo na mesa, tudo de boca aberta. Eu tava de boca aberta porque eu imaginava que eles teriam um caso. Eu, na minha cabeça, pensando que eles tinham um caso, né?
E o Rony tentando falar, e ela não deixava, e falando que deixava lanchinhos, que não sei o que. Só que o produtor, né, tinha falado pra ele que ela jogava aqueles lanches tudo fora, que ela nunca tinha comido nenhum, que não sei o que. Eu falei, vixe, minha Nossa Senhora, tu jogou fora o lanche do menino. Oh, meu Deus do céu, e agora? Aí foi quando ele foi e conseguiu falar. Você jogou fora, aqueles lanches não eram pra você, era pra Soyeon. Todo mundo ficou assim, mas quem é Soyeon? Aí foi quando a Mirei vai e solta a secretária dela, a secretária da Yoon, né? Eita, minha Nossa Senhora, que vergonha. Não é possível, calma. O povo ficou todo assim, de boca aberta, e eu, meu Deus, se fosse eu ali, sinceramente, olha, eu enfiava a cabeça debaixo da mesa, ou então eu saía correndo e mudava de país. Tô brincando, não precisa exagerar tanto, né? Mas ela, quando ela levantou, ela chegou e falou, né, que dadas as circunstâncias, que ela não é uma pessoa assim, mas dadas as circunstâncias, que não sei o quê. Falei, sim, minha amiga, mas se é você e sua secretária, né, poderia não ser pra você, poderia ser pra ela. Assim como poderia não ser pra ela e ser pra você. Tudo bem, às vezes a gente realmente interpreta errado, mas aí não se solta um negócio desse assim, né? Sem ter certeza do que tá fazendo. Porque antigamente, né, o diretor Choi, ele tinha dado para eles escritórios próximos, né, para eles trabalharem, o Yoon e o Hwani, né. Então a Yoon tem a secretária dela, que é a Soyeon. Já o Hwani não tinha, mas ele era apaixonado na Soyeon. Ele é apaixonado na Soyeon até hoje. E ele mandava lanche pra ela. Só que a Yoon achou que era pra ela os lanches. Eu falei, eita, minha Nossa Senhora, é por isso que não se soltam as coisas dessas assim de surpresa, né? Porque às vezes a gente é mais pego de surpresa ainda. É melhor ter certeza do que a gente tá falando antes de falar, pra não ser soltar uma surpresa dessa e levar outra surpresa na cara. E aí, beleza, né? Ela foi pro banheiro. Ela falou que tinha um namorado, que eu falei, eu sei o namorado que tu tem. Um namorado por assinatura também é o namorado que tu tem. Ela bebeu bastante e tal, né? Aí a Mirei foi levar ela em casa, né? Chegou lá, o namorado, né? Da Yoon ligou e tal, e foi ali que a Mirei acreditou que ela tinha um namorado. Só que a Mirei não desconfiou que poderia também fazer parte desse namorado por assinatura. A Mirei achou que era um namorado de verdade, né? E ali, ela foi, né? Mandaram mensagem pra ela e ela ia voltar pro bar. Quando ela chegou lá no bar, ela viu a cena da amiga dela, né? Ali bem próxima ali do Gyeonam. Ela ficou meio assim, já começou a sentir o incômodo, assim, meio que chamado ciúmes. E ela foi, né, saiu e foi beber sozinha lá fora. Eu pensei que não, ela recebeu uma ligação do Yeontir. Ele foi e falou se ela tava lá, que o carro já tinha sido consertado, que, né, ele queria levar ela pra passear e que não sei o quê. Aí ele falou que ele tava escutando barulho do mar, que ele ia encontrar ela, que ele também tava na praia. Aí ela ficou pensando, como é que você vai me encontrar e não sei o quê, porque ela não tava no aplicativo, né? Ela tava fora. E ali, pensar que não, vem um cara andando, eu falei, eita, o Gyeonam. E ele vai para bem na frente dela e meio que ajoelha ali. Aí ela bota a mão no rosto dele e fala, você veio mesmo. Eu olhei, amiga, acorda. Não é a mesma pessoa, não, tá? Você tá falando com um e esse aqui é outro. Aí, quando ele pega na mão dela também, e aí ele vai e pergunta o que ela tá fazendo ali e tal. É quando ela acorda e ela escuta a voz no celular também, né? É quando ela percebe que a pessoa que tá ali na frente dela não é quem ela achava que era. E eles começaram a caminhar e tal, e ele perguntou pra ela do namorado dela, né, se eles estavam indo bem e tal. Ela falou que sim, que tava indo tudo bem. E ele ficou meio assim, né? E falar a verdade, eu senti... Tadinho, eu sinto dó do Gyeonam aqui, tá? Porque... o bichinho, assim, ele sabe porque ele escutou a produtora, a escritora dela falando, a Yoon falando que
ela não tinha ninguém, não sei o quê, e ela meio que confirmou, e ele escutou isso. Então, quando ele perguntou, ele queria ter certeza de que ela estaria fazendo isso para evitar ele e tal, sabe? E ela foi e confirmou, né, que ainda que estava bem com o namorado, não sei o que, não sei o que, e ele teve a confirmação de que ela estava fazendo isso só para poder evitar que ele chamasse ela para sair, essas coisas assim, né? E ele ficou triste. É quando começa a mostrar as coisas do ponto de vista dele e tal, né? E ele fica meio assim, aí no outro dia, aí por vergonha, chama a Mireille para ir embora bem cedo, né? E quando ele descobre, ele acha que a Mireille foi embora para poder evitar ele e tal, né? Por conta da noite passada. Mas não foi, né? Ela foi embora por conta da Yun, porque a Yun ficou com vergonha do que tinha falado pro Rony e quis ir embora mais cedo, antes de todo mundo. Mas a Mireille, ela queria ficar mais ali, ela queria aproveitar mais o dia com o pessoal, né? Porque era domingo, então ela queria aproveitar mais ali. Por mais que o Bionami estivesse ali e tal, ela não se sentisse tão confortável, né? Ainda mais agora que o cara ideal dela tinha a mesma cara dele, o mesmo rosto dele, mas ela não queria ir embora. Então ali, ele acha isso e tal, e ele vai mostrando o ponto de vista dele, desde quando ele começou a gostar dela, né, e tal, desde quando ele começou a perceber, e ele falando das coincidências, né, e que ele tava ali sempre esperando o elevador ali pra ir junto com ela e tal, né. Então, eu olhei assim e falei, nossa senhora. Agora eu me senti um pouquinho de peso, assim, de, sabe, no começo não consegui chipar você com ela. Me desculpa, moço, mas eu também não tenho como adivinhar, né, que você fazia tudo isso, que você ficava assim nessas coincidências, esperando as coincidências acontecerem, né? Eu não sabia, desculpa, mas agora como, né, o outro lá, o Honro não vai aparecer mais, né? Eu vou mais investir aqui em você. Tadinho. Eu senti dó dele aqui muitas vezes, porque às vezes a Mireille, ela fala que ele é egoísta e tal, e que ele só pensa nos sentimentos dele, mas ela também só pensa nos sentimentos dela. Ela também é egoísta aqui algumas vezes, né? Porque ele mesmo pede desculpa pra ela quando ele fala, né, que quando ele soltou que gostava dela e tal, que ele declarou pra ela, né? Ele fala que ele não pensou nela, né? Só pensou em simplesmente falar, né? O que ele estava sentindo e tal. Mas não pensou como seria isso para ela, né? Mas às vezes, né? Você se confessar não tem nada a ver com o que o outro sente. E não precisa necessariamente você ter certeza de como o outro sente. Às vezes você só quer se confessar porque você quer tirar aquilo de dentro de você, sabe? O outro não precisa te dar uma resposta. É aquela coisa. Você quer fazer? Então vai lá e faça. Se o outro não gostar de você, tudo bem, sabe? Segue sua vida. Pelo menos você não vai ficar naquela ansiedade, né? De que você poderia ter falado e não falou. E também naquela ansiedade que, será que o outro gosta de mim? Não tentando adivinhar alguma coisa, né? E era por isso que também meio que ele ficou mais assim, né? Porque ele já tinha se declarado pra ela, só que ela não tinha falado nada e também, né, ela já tinha falado que tava saindo com outros caras e tal, então ele meio que sabia que ela, né, não queria ter nada com ele. O dia mesmo que eles saíram, né, pra ir pro escritório do Rony, né, é quando ela pede desculpa pra ele, né, por ter mentido sobre o namorado falso e tal, né, sobre o namorado que falado que tinha, não sei o que, não sei o que, e ali é quando ele me solta. Então agora eu posso fazer tudo o que eu quiser? Peraí, calma. Fazer tudo o que você quiser o quê? Né, exatamente, porque isso é uma pergunta meio perigosa aqui, né, e ali ela ficou assim bem sem saber o que responder, foi quando o Rani apareceu e falou, o que vocês estão fazendo aí? Entra pra dentro e tal, né, mas a pergunta que ele deixou no ar, né? Nossa senhora. Só que ali ele começou a ser mais insistente, ele começou a se mostrar mais. Quando ele ia no elevador ali, que tinha muita gente, ele saiu e disse que queria ir com ela, né? Ele
passou a demonstrar mais para ela, né, como ele se sentia, de que ele queria estar ali com ela, presente ali com ela. Só que ela teve determinado momento que ela teve medo que tipo assim, ela já sabia que já estava começando a gostar dele, só que ela tinha medo de se acostumar demais, sabe, que nem o ex dela, e de repente tudo acabar, ele mudar, ela ter que se acostumar a ser sozinha de novo. Foi muito duro para ela, né, porque ela passou muito tempo com esse antigo namorado dela. Então, para ela se acostumar a ser sozinha de novo, foi muito difícil, sabe? E ela tinha medo disso. Portanto, que ela comentou com isso com o Yeonjir e tal, né? E depois ela começou a tratar ele assim com indiferença e virou para ele e disse que ela não queria que ele demonstrasse mais, né? Nem no trabalho, nem em lugar nenhum, que ela, sabe, não queria isso e tal e tal. E ele ficou triste, né? E eu fiquei triste por ele. Eu olhei pra ela assim e falei, menina, tu ser burra. Oh, pelo amor de Deus, para. Não é porque tu teve que se acostumar a ser sozinha com teu ex que aqui vai acontecer a mesma coisa. Para de generalizar as coisas. Não é porque um fez que o outro também vai fazer. Não é porque uma pessoa mudou que a outra também vai mudar. E outra, mudança não é tão ruim assim, tá bom? As pessoas mudam, todo mundo muda. Você mudou. E muito. Mas isso não significa que é uma coisa ruim. Porque, sabe, por mais que a gente mude, se a gente quer que fazer dar certo, a gente vai continuar tentando fazer dar certo, fazer por onde dar certo. Para de pensar no que vai acontecer no futuro. Vamos respirar aqui um pouco e pensar no agora só, tá bom? Vamos combinar aqui comigo? Por favor, sabe, o bicho já sofreu tanto. Olha, e sinceramente, assim, fica um bom tempo deles assim. Eu lembrei agora, falando disso, da cena que, né, ela bate a testa no vidro, que ela tá andando toda confiante, ela vem lá pra cá e bate a testa no vidro. Cara, poxa, menino, que esse aí era pra ter quebrado o vidro. Mas voltando cá, um tempo depois, né, ela fica meio assim com ele e tal, aí eles tinham saído pra beber e tal, né, com o chefe, e o chefe fala, né, que ele tá indo, né, pros Estados Unidos. Por um instante, eu tomei um susto e achei que seria o Gyeonam. Eu falei, pronto, agora acabou de vez. Se o Gyeonam for para os Estados Unidos, é que acabou de vez aqui. Né? Mas não, era o chefe deles, né, que ia para os Estados Unidos. O chefe de equipe dela ali, né, conseguiu um táxi e ela foi dividir. Só que quando ela chegou lá, quem tava lá dentro já? O Gyeonam, e ela não sabia. Mesmo assim, ela entrou e foi com ele, né? Chegando lá, o chefe dela saiu primeiro, né? O chefe de equipe dela saiu primeiro e ela saiu logo depois. Ele deu o guarda-chuva pra ela, só que ela não quis. E ele ficou meio assim e tal. Aí eu olhei e eu falei, ele vai descer desse táxi e vai atrás dela. Dito e feito, foi o que ele fez. Ele desceu do táxi e foi atrás dela. Aí chegou lá, ele olhou pra ela assim e devolveu, negociou o guarda-chuva. Aí ela não quis e ele, porque você não pode aceitar nada de mim, não sei o que, isso e aquilo. E eu olhei assim e falei, eita, minha Nossa Senhora. E aí ela começou a falar algumas coisas pra ele que ele também não estava considerando os sentimentos dela, de como ela estava se sentindo, de que ela já gostava dele, que isso, que aquilo, né? Mas ela tinha medo disso e daquilo. E ele olhou pra ela e falou, mas as mudanças são tão ruins assim. Eu olhei pra ele e falei, pra ela é horrível. Pra ela as mudanças são horríveis. Será que ela acha que ela é a mesma pessoa de 20 anos pros anos que ela tem agora? Porque eu tenho certeza que ela não é. Né? O ex-namorado dela já disse isso pra ela. E eu tenho certeza que ela sabe que não são também, né? Mas quem sou eu pra dizer nada aqui? Ele meio que fala, né, que gosta dele, já tá gostando dele e tal. Né? Porque o medo dela é exatamente esse, né? O medo dela é dele mudar, porque ela já estava gostando dele, né? E o medo dela era dele mudar e acabar deixando ela sozinha também. Ela estava pensando mais no futuro do que, né, ali no presente ali. Aí acontece o quê? O beijo dele. Para tudo, boy. Ai, que bonitinho, né, bando? Olha. Ai, meu Deus.
Que povo legal, assim. Aí ele vai ela até, né, perto de casa, ali da frente do hotel dela ali, né, da casa dela. E ali ele entrega o ingresso pra ela, né, falando que vai esperar ela no outro dia. Quando é no outro dia, ele chega e vai ali, né, ver a exposição e tal, né, e ele acha que ela não vai ir. Quando ele chega, que ele já tá saindo, que ele chega no sinal para esperar, para atravessar para o outro lado da rua, quem tá lá? Ela, já toda, né, arrumada para encontrar. Que bonitinha, meu Deus do céu, né? E ali ela chega e atravessa a rua e vai falar com ele, né? Aí eles estão andando para ver a exposição. Ele pega na mão dela. Oh, meu... Que bonitinho. Respira, respira. Nem parece o povo que, né, não queria aceitar o guarda-chuva do outro ontem de noite. Ele pergunta, né, por que ela tá... Porque ela tinha se atrasado e tal. Aí ela fala, o importante é que eu tô aqui. Eu falei, isso aí é porque ela tava brigando com ela. Vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou, mas no fim eu vou. E é graças a Deus que ela veio, né? É realmente, o importante é ela tá aí. O que fez ela atrasar, não vamos pensar nisso agora. Vamos pensar que ela tá aqui. Aí ele chegou e falou, e por que você veio? Aí ela foi e me solta, porque eu tava com saudade. Oh, meu Deus. Olha, sinceramente, eu falei, ai, que fofo, que bonitinho, povo, né? Chega, para com isso, para com isso. Ali eles foram ver a exposição e tal, e dali eles começaram, né, a ter encontros, eles estavam no feriado, né, eles não estavam dando trabalho e tal. Ali eles começaram a ter encontros e tal, né, a se verem, né, e coisas assim. E a cena que ele decora a árvore de Natal pra ela. Ai, meu Deus, que bonitinho. É porque o Sr. era quem comandava tudo aquilo, só que ele estava muito ocupado por conta da viagem dos Estados Unidos e tal, né? Então, aquele ano não tinha decoração nenhuma. Quando foi de noite, ele foi lá e decorou tudo, né? Isso foi antes deles começarem a namorar, né? Aí ele decorou ali a árvore para ela, né? E fez um bolo ali para ela de Natal e tal, porque ele só ficava ali nas sextas-feiras, né? Por conta dela, porque o Rani entregava o trabalho dele cedo, sabe? Então ele podia sair cedo do trabalho, mas ele não saía, ele ficava ali. Não era trabalhar, era simplesmente ali, ele tava ali por conta dela, sabe? Oh, meu Deus, que bonitinho. Ai, é aquela coisa, a gente não chipa até saber os detalhes de tudo que acontece. Aquele ursinho que ela carregava tinha sido um presente dele, que quando a história começa a ser contada, né, aos olhos dele, no caso, a gente descobre que aquele ursinho que ela carrega, né, tinha sido presente dele, que inclusive ela voltou a usar, né, nesse encontro que ele esteve na exposição e tal. O amor é lindo. E ali, né, um tempo depois, ele meio que ele tá sempre ali almoçando, né, com o pessoal da equipe dela e tal. Aí ele vai e pergunta, e quem é que usa isso realmente? Sobre o namorado de assinaturas, né? Ela meio que começou a tremer porque ela já tinha usado aquilo, né? E ela usava até pouco tempo atrás. Parou de usar quando, né, ela começou a namorar com ele e tal. E ali, um tempo depois, né, a escritura dela tava sem inspiração para poder escrever e tal, né? E aí ela vai para esse mundo do namorado por assinatura, a Yun, e lá ela meio que pega a inspiração do chefe que é o namorado dela. E ela meio que copia isso no webtoon dela. Só que uma hora o barco explode, né? Porque o povo descobre e vê a semelhança e ali o povo começa a atacar ela e falar isso, falar aquilo, né? A Mireille fica muito mal porque é a escritura dela. A Yun some por um dia, né? E a Mireille tá lá no escritório dela, da Yun. Só que aí ela liga pro Gyeonam, né? Porque nessa época eles já estão dormindo na mesma casa, né? E ali ela liga para ele ir na casa dela pegar o pendrive e passar, enviar os arquivos para ela, né? Eu olhei e eu falei, menina, tu tá lembrada que tu tem
o namorado por assinaturas em casa e que vai ser agora que ele vai achar. Ô, menina, essa mulher não me lembrou disso. Olha, essa mulher partiu. E partiu doida. E o negócio foi que ele achou, né? Porque o pendrive, o dito pendrive estava dito nessa gaveta que estava a caixa do namorado por assinatura, né? E tava lá as avaliações dela que ela tinha dado para os encontros, né? Do aplicativo. E ali, eu acho que ele viu, né? Só que quando ela chega em casa, ele age naturalmente, né? Tenta, só que acho que ela não percebe, né? E tal. Aí quando é de noite que ela tá dormindo e tal, ele levanta, ele vai beber água, é quando ele vê a foto. E ele, né, acha bonita a foto. Quando ele vira atrás, tá escrito. E ali tem o QR Code. E quando ele escaneia aquele QR Code, tá lá. Que ele abre o vídeo, tá ele ali, falando aquelas coisas. Eu falei, eita, minha Nossa Senhora. Ô, meu Deus, por que tu não jogou essa foto fora, menina? Pelo amor de Deus, ou guardou em um lugar... Como é que tu guarda isso aqui? Assim, pra todo mundo ver, pelo menos riscava o trem que tava atrás, sei lá, riscava o QR Code, riscava o nome, riscava tudo, mas não... Ai, meu Deus do céu, esse povo de dorama é muito burro, não é possível na vida com um negócio desse. Aí ele ficou meio que em choque, quem não ficaria? Porque eu ficaria em choque. Eu vou ver uma pessoa com a minha cara e a pessoa faz parte do aplicativo. Meu Deus, o que está acontecendo? E ele entrou no aplicativo para conhecer esse cara, né? E só que quando ele entra no aplicativo, né, ele entra com o corpo da Jisoo, no caso, né? Ele não entra como ele entra como ela, porque o aplicativo é dela, né? E ali ele conhece o homem. Olha, minha Nossa Senhora. Quando é mais depois ela acorda, vê que ele não tá na cama, quando ela sai, ela não vê nada dele ali. Eu falei, eita, o homem foi embora. Só que não, ele tinha ido no mercado comprar algumas coisas, né? E ele ficou meio assim e tal. E depois acho que ela acaba vendo o que ele tinha visto, né? E ali ele fala que tinha, né, ido lá também para ver esse cara. Ela explicou meio o que aconteceu, né? E falou que não foi planejado que ele tivesse a cara, né, do Gyeonam. Mas aconteceu de alguma forma. E eu falar para ele, eu falei, amigo, eu tenho certeza de que o que ela menos queria era que ele tivesse a sua cara. Pelo menos naquela época, né? Porque... Só que eu entendo os sentimentos do Gyeonam, porque meio que ele achou, né, que por conta disso, ela teria se apaixonado por ele, sabe? Ela não teria se apaixonado pelo Gyeonam, ela teria se apaixonado pelo Yeontir, né? Só que como eles se pareciam, ela estava refletindo aqueles sentimentos no Gyeonam, que era realmente de verdade, e o Yeontir não era, né? Por mais que ela tivesse um relacionamento com o Yeontir, era só no aplicativo, sabe? Ele não era um ser humano de verdade, né? E o Gyeonam era. Então ele começou a achar dessa forma, né? E ele ficou meio frio com ela um tempo, mudou um pouco o comportamento dele com ela e tal. Mas depois fica tudo certo, porque teve um momento, o webtoon do Honey, ele vai, talvez, né, ser transformado em um jogo. E ali eles vão para a empresa que vai transformar o webtoon do Honey em um jogo para ter uma reunião. E é ali que ele vê o nome que ele já tinha visto, né? E tal. E aí ele pergunta pro cara o que era aquilo. Aí o cara vai e responde para ele que aquele cara era um perfil ideal, né? Das usuárias, né? Que elas faziam ali aquele cara de acordo com o que elas queriam. Eles tentavam imitar, né, a aparência, o jeito, né, a personalidade do cara, só que muitas pessoas ficaram meio que insatisfeitas. Ele vai e pergunta por quê, né? Ele vai e fala, porque qual é a graça se você vai conhecer o amor da sua vida, mas já sabe que ele vai se apaixonar por você, sabe? A graça, às vezes, está em você não saber o que vai acontecer com o futuro, né? E o amor, ele não é uma coisa que pode ser inventada, né? O amor não pode ser inventado, ele simplesmente acontece. Eu falei, exatamente.
Aí eu concordo com vocês, porque o amor, ele não pode ser, né, colocado num aplicativo ali. Por mais que você goste de tal personagem e tal, ele é muito mais do que isso, sabe? E realmente, qual é a graça de você entrar num aplicativo e saber que o seu pai ideal, a pessoa que você idealiza, o homem que você quer pra sua vida, você já sabe que ele vai se apaixonar por você? Então, qual é a graça disso? Algumas pessoas às vezes gostam daquilo de que não ter a certeza do que vai acontecer com o futuro, sabe? Às vezes você conhece a pessoa e você quer ter as etapas com ela, quer conversar com ela, quer ir conquistando ela aos poucos, ou talvez simplesmente, né, vocês dois irem se apaixonando aos poucos. E não simplesmente você entrar ali e você ir se apaixonando aos poucos, enquanto a outra pessoa você já sabe que vai gostar de você. Ele chega, né, e fica meio assim, o Rony vai e comenta com ele algumas coisas, né? Aí ele vai e pergunta pro Rony como é que o Rony se sentiria se a Soyeon fizesse uma pessoa dessa e ele tivesse a aparência do Rony. Aí o Rony falou que se sentiria muito feliz, né? Porque diria que meio que o estilo ideal dela seria, né, alguém parecido com ele e tal. Só que ao mesmo tempo ele ficaria meio assim porque esse cara seria melhor do que ele em vários outros aspectos, né? Meio que perfeito, podemos dizer assim. E ele ficou meio assim pensativo e tal, mas ele fala, né, que ele poderia vencer esse cara. Porque, no caso, o cara lá não é real, já ele é, né? Ali o Gyeonam meio que fica assim e vai atrás, né, da Mirei, né? Deixa o Rony lá no meio da rua e vai atrás da Mirei. E ali ele sai correndo na empresa, chega lá, ela não tá, ela tá comprando pão e tal. E ali ele vai atrás dela. Quando chega lá, ela tá saindo e ele chega e aí ele fala algumas coisas pra ela, né, e tal. E ali, né, ela abraça ele ali, eles fazem as pazes ali, né, e eu falei, finalmente, ai, ó, graças a Deus, eu já não aguentava mais. Ali o tempo depois, né, eles ficam juntos ali ainda em segredo, né, do pessoal e tal, aí quando é no final, eles estão indo numa premiação, né, a Mirei conhece a nova escritora que ela vai, né, ser a produtora e tal, né? Ali tá ela, vê ele entrando num negócio e meio que ela entra junto, né? Aí, chegando lá, ele meio que faz uma brincadeira com ela, né? Sobre o enredo, né? Daquele negócio de escritório, romance no escritório e tal. Aí ela fica meio assim. Quando pensar que não, o chefe dela de equipe entra, ela empurra o Gyeonam, e o Gyeonam cai e pega na prateleira, e a prateleira cai em cima dele, ele machuca o braço. E ela fica meio assim, né, triste, porque acha que, né, depois daquilo ali ele vai ficar meio assim, né, chateada com ela e tal, e ali ela parte correndo pro hospital. Ele foi de táxi, né, ele e o chefe da equipe foi de táxi, e ela foi correndo atrás, chega lá no hospital desesperada, chorando, e ali o chefe de equipe ali encontra ela, ali o Gyeonam sai e ela vê ele com o braço enfaixado, e ali ela começa a chorar e ele olha pra ela e fala, vocês dois, não é o que eu tô pensando. Eu falei, é exatamente o que o senhor tá pensando. Exatamente o que você está pensando é o que está acontecendo aqui. Aí ele, não, é melhor eu sair. Eu falei, concordo, é melhor o senhor sair. Se eu pudesse, eu saía junto com o senhor, mas o negócio é que eu não posso, porque eu tenho que ficar olhando aqui. Mas se eu pudesse, eu também saía. Aí ele vai embora, né, e eles dois ficam ali conversando e tal. Né, e ela fala que ela sente muito porque foi culpa dela, que ela tinha empurrado ele. E ele fala que não, né, que foi um acidente e tal. E, né, ali as coisas acontecem assim, e acontecem mais algumas outras coisas. Sei que no final acaba com eles dois juntos, né, livre ali, namorando abertamente e tal, né, saindo para um encontro e tal. E é muito bonitinho. Eu achei muito bom, eu não vou dizer que não, né, eu gostei desse dorama. Eu acho que eu gosto da maioria dos doramas que eu assisto, mas tem uns que eu gosto mais, né? Esse aqui eu gostei. Eu não vou dizer que eu gostei muito e também não vou dizer que eu gostei pouco. Eu gostei, foi muito engraçado assistir ela nessa dinâmica com ele. É leve, sabe? É divertido pra você assistir, né? O elenco aqui, nossa senhora, eu nem vou dizer, né? Nem devo dizer como é que tá o elenco aqui, porque quem escolheu o cast desse dorama aqui, ó, tá de parabéns. Devo bater palmas a essa pessoa, porque, sinceramente,
incrível. Incrível, sabe? Então, não devo dizer nada do cast desse dorama, porque, nossa senhora, tá de parabéns. Agora, em questão, assim, de outras coisas, eu gostei muito também, né? E foi isso. O vídeo de hoje, o dorama de hoje, né? Foi um finalzinho sobre isso aqui. Na sexta-feira eu vou publicar sobre a reflexão, né, que eu tirei de aprendizado aqui desse dorama. E por hoje é isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse dorama, se vocês gostaram, se vocês já assistiram, se não assistiram ainda, se ainda estão assistindo, o que vocês acham do casal, né, Mirei e Yeonam. Então, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ver o ponto de vista de vocês também. Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E lembre-se, pessoinhas, não esconda o brilho de vocês por medo de incomodar, ele não é excesso, é missão. Confie no vazio, ele não é perda, é espaço para coisa melhor entrar. Tá bom? Um beijo, anhão!